Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aire. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 9. Objetos de conhecimento. Mecanismos reprodutivos. Detalhamento. Mudanças no corpo humano durante a puberdade. Direito à saúde e à não violência. Então separe seu material e vamos à nossa aula. Muito bem, como você viu, o tema da nossa aula é sobre puberdade. E esse é um tema que é comum para todos os seres humanos. Todos nós já passamos ou quem sabe iremos passar por essa fase, né? E quem aí não lembra do turbilhão de emoções que foi a nossa chamada puberdade, né? Será que você se identifica aí com essas cenas? Como é que foi para você passar por tudo isso, né? Será que foi fácil? Será que foi uma etapa ali mais complicada, né? Será que foi difícil ver como o seu corpo transformava, né? À medida que você queria apenas brincar de bonecas ou brincar de carrinhos, enquanto tudo ia se modificando, né, no seu corpo. Ou quem sabe você nem se lembra quando foi a última vez que você brincou, mas lembra claramente da primeira menstruação, no caso das meninas, ou da primeira vez que precisou fazer a barba aí no caso dos meninos, né? Então esse é o tema da nossa aula e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o tema puberdade e entender sobre ele. Então, primeiramente, a pergunta, né? Afinal de contas, o que é a puberdade? Então, a puberdade ela é um período que marca a transição da infância para a fase adulta, sendo essa passagem caracterizada por alterações marcantes no corpo de meninas e meninos. Então, a gente já percebe aí, né, que tem um objetivo, é transformar o corpo infantil em um corpo adulto. É na puberdade que surgem os chamados caracteres sexuais secundários e que se estabelece a capacidade reprodutiva, sendo, portanto, um período de maturação biológica. Então, observe aí que a puberdade ela visa transformar esse corpo infantil em um corpo que seja capaz de reproduzir, né? E também é onde acontece aí a modificação, né, para surgir os caracteres sexuais secundários, que são aqueles que vão diferenciar, né, um homem de uma mulher, né? Então, só de olhar ali para o corpo de um homem e de uma mulher, a gente consegue perceber a diferença, né? Claro que existem diferenças internas também dos órgãos, mas a gente observa, né, a olho nu, conseguimos observar essa diferença. E a grande finalidade é para capacitar esse organismo à reprodução, ou seja, a continuação da espécie humana, por exemplo. E aí, para a gente continuar, observem aí que vale salientar, no entanto, que nesse período observa-se desenvolvimento não só físico, como também social e mental. Então você percebe que durante a puberdade, né, a gente vai observar aí algumas mudanças físicas, tá? Mas a gente vai ter também uma mudança social, mental, psicológica, emocional, né? A gente vai ter aí várias nuances, porque muitas vezes essa pessoa que está passando pelo período da puberdade, o organismo dela está se modificando, mas a mentalidade dela muitas vezes não acompanha essa modificação. Afinal de contas, né, essa puberdade vai acontecer ali com crianças muito jovens, né, que vão ainda estar amadurecendo. Diante da sociedade, né, essa pessoa, essa criança que já está passando para a fase da adolescência, né, vai enfrentar ali alguns conflitos sociais, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, e também a questão emocional, né, que vai contar muito aí nessa fase, porque é uma fase de grandes mudanças e vem realmente aquele turbilhão de emoções, né, muito característico então da puberdade. E a gente vai ver como é que tudo isso acontece, né? Como que está organizado no nosso corpo essa chamada puberdade. Primeiro, a gente precisa lembrar que o nosso organismo ele é composto
por glândulas, tá? Nós temos um sistema completo chamado de sistema endócrino. E esse sistema endócrino, ele vai produzir algumas substâncias que vão estar relacionadas com a questão da puberdade. Então, vamos conhecer quais são algumas dessas glândulas. Observe aí na nossa imagem que no sistema endócrino a gente vai ter diversas glândulas, tá? Não são apenas uma. A gente vai ter aí, por exemplo, a hipófise, a glândula pineal, teremos aí a glândula adrenal, timo, tireoide, pâncreas, ovários e testículos. Mas a gente vai observar aí que a hipófise, né, a grande glândula chamada de glândula mestra, tá? Ela está localizada bem na base do encéfalo, ou seja, dentro do crânio, e ela é muito pequena, mas ela tem aí uma capacidade enorme, né, de interagir com outras glândulas do nosso organismo. Então, essa glândula, ela vai passar a produzir hormônios que vão atingir principalmente testículos, aí no caso dos meninos, e ovários, no caso das meninas, e com isso a gente vai ter aí uma cascata, né? Ou seja, um desenvolvimento em cadeia, eventos em cadeia, que vão então desencadear a puberdade, né? Mas em que momento que tudo isso vai acontecer, né? A gente sabe que existe ali uma idade para isso acontecer, mas a gente sabe também que muitas vezes a puberdade ela não vai acontecer para todos da mesma forma, né? Nem sempre vai ser no mesmo tempo, ou seja, se vai ser na mesma idade para todas as meninas ou para todos os meninos. Então, quem é que comanda isso, né? Existe todo ali um esquema que acontece dentro do nosso organismo e a gente vai entender melhor como funciona, né, esse relógio aí da puberdade, certo? Então, observe. A puberdade é uma fase de desenvolvimento humano que ocorre entre a infância e a idade adulta, caracterizada por mudanças físicas, emocionais e sociais. Essas mudanças são resultado da ação de hormônios. É como se tivéssemos uma espécie de relógio dormente na hipófise, uma glândula situada na base do cérebro. Em determinado momento da vida, não se sabe exatamente por quê, esse relógio é ativado. A partir desse instante, a hipófise passa a liberar no sangue, em picos, os hormônios LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Esses hormônios, por sua vez, estimulam as gônadas, o ovário nas meninas e os testículos nos meninos, levando à produção de testosterona e estrógeno, as substâncias que fazem crescer as mamas e os testículos. Esse é o processo que desencadeia a fase de amadurecimento sexual. A puberdade pode variar bastante de uma pessoa para outra. Nas meninas, ocorre entre os 8 e 13 anos, enquanto nos meninos é entre 9 e 14 anos. Muito bem, então como você observou aí, não existe um tempo exato para acontecer com as pessoas, né? Não vai ser ali a idade X é que vai acontecer a puberdade. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que se sabe é que uma vez que isso é despertado no organismo humano, vai desencadear todas essas ações, né? Todas essas transformações no organismo. E como a gente viu também, existem alguns hormônios que são produzidos por glândulas específicas, como no caso a hipófise, que vão liderar essas transformações. Então vamos conhecer esses hormônios. Quais são os hormônios que agem sobre o sistema reprodutivo, né? Que é esse que está sendo amadurecido durante a puberdade. Então, durante a puberdade, a hipófise, que é essa glândula do sistema nervoso, libera FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e também o LH, que é o hormônio luteinizante, atuando sobre as gônadas, ou seja, testículos nos meninos e ovários nas meninas. Então, perceba aí que a gente está vendo na imagem, no nosso cérebro, aquela glândula chamada hipófise lá dentro do crânio, e ela é que libera esses hormônios, o FSH e o LH. E sobre que órgãos eles vão agir? Eles vão agir, na verdade, né, sobre outras glândulas
que a gente também pode chamar de gônadas, né? Que elas estão relacionadas ali ao sistema reprodutivo, que no caso dos meninos é os testículos e no caso das meninas são os ovários, tá? E o que esses hormônios vão fazer quando eles agem sobre esses órgãos ou sobre esses locais, né? Então a gente observa aí que nos testículos o FSH ajuda as células a iniciarem a produção dos espermatozoides. Ao mesmo tempo, o LH estimula outras células a produzirem testosterona, que é o hormônio que ajuda a desenvolver características masculinas, como pelos e voz mais grave, tá? Então a gente observa aí que nos meninos esses hormônios vão agir de forma diferente, né? Vai ser uma forma particular. Os espermatozoides, gente, eles não nascem já com os meninos, né? Os meninos, quando nascem, eles ainda não produzem esses espermatozoides. Então, é necessário entrarem na puberdade para que esses espermatozoides, que são as células reprodutivas, comecem a ser produzidos, né, por esse organismo, tá? Então, isso só vai ser desencadeado durante a puberdade. Também, né, hormônios como a testosterona, que vai atuar naquelas características que são masculinas, né? Como o surgimento de pelos corporais e também, né, a questão do agravamento, ou seja, tornar essa voz mais grave, certo? E a gente vai ver como é que funciona no organismo das meninas a ação desses hormônios. Então, no caso aí dos hormônios que a gente falou, né, nos ovários, o FSH ajuda as células a crescerem e produzirem um hormônio chamado estrógeno. Esse hormônio faz com que o folículo, onde os óvulos ficam, né, se desenvolva. O LH também ajuda fazendo com que o folículo se rompa e libere o óvulo, tá? Então, primeiro, gente, a gente precisa entender que esses hormônios vão atuar, no caso das meninas, nos ovários, tá? Nessas glândulas aí que ficam próximos ao útero da mulher, então na cavidade ali, né, abdominal das mulheres, tá? E aí o que vai acontecer? É nesse momento que esses folículos vão amadurecer e produzirem os óvulos, né, ou os ovócitos. Também vai ser o momento da produção de estrógeno, que é um hormônio aí também muito importante para o organismo para o sistema reprodutivo feminino, né? E aí no caso das meninas, diferente dos meninos, a gente já nasce com esses óvulos, né, no nosso organismo. Eles só precisam ser amadurecidos no período de reprodução, no período ali da puberdade, tá? E aí eles vão estar aptos, né, a serem fecundados, a gerarem ali uma nova vida nessa ocasião, certo? Bom, então a gente viu qual é a ação dos hormônios que são liberados pela hipófise, que vão atuar sobre as glândulas, né, reprodutivas, testículos e ovários, certo? E a gente vai avançar para ver quais são os outros eventos que ocorrem também durante a puberdade. Então, existem, né, algumas características que não são tão agradáveis assim, né? Por exemplo, as espinhas. Tem pessoas que sofrem, né, com a questão das espinhas, ou seja, com as acnes. E também o surgimento de pelos, né? Para os meninos, geralmente até algo com relação à vaidade, mas para as meninas nem tanto, né? Então, durante a puberdade, as glândulas da pele ficam mais ativas devido aos hormônios, e isso pode causar o aumento da oleosidade na pele. Então, todo mundo geralmente fala, se tem muita espinha porque tem muito hormônio. Na verdade, isso vai variar de pessoa para pessoa, todo mundo vai passar pela puberdade, algumas pessoas sim vão desenvolver mais acne e outras não. Isso tem a ver com a característica própria ali, né, da pele da pessoa, porque tem pessoas que têm ali uma tendência a ter oleosidade na pele do que outras. Agora, a gente também tem outra questão, gente, que é a alimentação. Se você consome alimentos muito gordurosos, né, abusa ali do chocolate, por exemplo, isso pode influenciar nessa questão da oleosidade, e aí essas glândulas
tendem, né, a produzir mais substâncias que vão obstruir elas e gerar, então, as acnes, né? Então, tem que ter esse cuidado. Também tem que ter uma higiene correta, né? Lavar muito bem o rosto durante esse período, né, em que surge essa acne, para evitar até mesmo a proliferação de bactérias, tá? E continuando o que a gente estava vendo, né, falamos aí sobre as acnes e também o surgimento de pelos. Então, a gente vai voltar lá para aquela imagem para entender melhor. Então, os pelos são uma parte normal do crescimento e ajudam a desenvolver características que diferenciam meninos e meninas, né? Então, na região pubiana vai proteger, né, os órgãos sexuais, a genitália, mas também em outras partes do corpo pode surgir esses pelos, né? Normalmente nos meninos é o momento que começa a aparecer aí a barba, né? E também, gente, a gente percebe que existe uma variação de humor, né? Ou seja, as pessoas que estão passando pela puberdade apresentam aquele humor, né, entre aspas. A variação nos níveis hormonais pode causar mudanças rápidas de humor, levando a sentimentos de irritação, tristeza ou ansiedade. Então, quer dizer, é muito comum que nessa transição, né, emocionalmente, a pessoa fique instável, né? No momento ela tá feliz, tá super bem, em outro momento ela pode ter uma tendência ali para uma tristeza, para uma ansiedade, ou até mesmo para irritabilidade, né? Então, por isso que muitas vezes os adolescentes são chamados de aborrecentes. Mas não é isso, né, gente? Não é uma regra. Isso varia muito da personalidade também da pessoa que está sendo influenciada ali pela ação desses hormônios, né? Cabe aí aos pais, à família, à escola, tentar acolher, né, proteger aí esse indivíduo e também orientar, né, de que existe uma maneira de controlar as emoções, né? Bom, a gente vai observar agora como é que acontece essa transformação, né? Como é que vai surgir essa transformação nos meninos, tá? Então, como é que eles mudam? O que que acontece, né? A puberdade masculina inicia-se com o aumento dos testículos e continua até que o corpo infantil dê lugar ao corpo adulto. Então, são eventos, são mudanças que vão ocorrer aí no corpo dos meninos. E como é que isso vai acontecer? Então, observem aí, né? A gente vai observar agora uma imagem que demonstra muito bem pra gente. Então, no caso aí dos meninos, os pelos faciais, né? Todo rapaz gostaria de exibir a sua barba, né? Ali para os colegas, né? Então, essa questão aí da vaidade é bem atrelada a esse momento e é o momento realmente que surgem os pelos faciais. Mas existem outras características, por exemplo, a modificação na voz. Ela nem sempre vai ser assim de um dia para a noite. Muitas vezes esse rapaz vai oscilar entre uma voz mais fina e uma voz mais grave, até que essa transformação tenha ocorrido. E por que que os rapazes têm uma voz mais grave do que as meninas? Porque esse alargamento da laringe, que é essa região que fica aqui no nosso pescoço, onde estão as cordas vocais, elas vão esticar, né? E com isso vão deixar aí essa voz mais grave para os meninos. Bom, a gente tem outras características, né, que a gente vai ver aí, que é o aumento da massa muscular. Então, essa massa muscular nos meninos é muito mais evidente, né? A gente percebe até pela diferença da força entre meninos e meninas, essa força física, né? Claro que isso também vai variar, até mesmo porque existem fatores genéticos. Então, alguns meninos tendem a desenvolver mais os músculos, né, do que outros, mas claro que isso também tem a ver com a questão das práticas, né, das atividades esportivas, atividades físicas, que vão ali melhorar o desempenho físico desse rapaz, né? Então, é interessante que os rapazes procurem aí praticar atividades físicas, né, para o aumento dessa massa muscular. Também a gente vai observar o aumento do testículo e do pênis, que é a genitália masculina, né? Então, é natural que ele também vá se desenvolver, esses órgãos se desenvolvam nesse período, certo? Bom, e como é que funciona aí no caso das meninas? A gente vai observar como elas mudam. A puberdade feminina tem seu início marcado pelo surgimento do broto mamário e posteriormente a menstruação.
E então acontece o desenvolvimento do corpo da menina até que ela se torne uma mulher, ou seja, aquele corpo infantil dê lugar a um corpo adulto capaz, né, de reproduzir, assim também como acontece nos homens. E a gente vai ver que existem características que são únicas das meninas, né? Por exemplo, o desenvolvimento dos seios. Os seios a gente sabe que é onde fica a glândula mamária. Então, essa mulher, né, em algum momento ela vai estar apta a amamentar um bebê quando ela gerar esse bebê. Então, por isso que os seios se desenvolvem, né? Uma característica até mesmo da espécie humana e dos mamíferos de forma geral. E a gente percebe aí, né, que isso pode acontecer, é um dos primeiros sinais de que a puberdade está chegando aí no corpo das meninas. Existem outras características também, que é o acúmulo de gordura nos quadris, coxas e nádegas. Então as mulheres elas têm uma tendência a acumular gordura nessa região, até mesmo por uma questão evolutiva, genética. Essa gordura vai ajudar ali a liberar alguns hormônios que são importantes para a questão reprodutiva, certo? Bom, a gente tem outras características aí que surgem, né, nesse período, a gente vai observar, que é a ocorrência da primeira menstruação, que é também conhecida como menarca, né? Então, a menina ali, durante a puberdade, né, um dos primeiros sinais que essa puberdade está acontecendo é a primeira menstruação, né? Que é quando aquele óvulo, o primeiro óvulo foi gerado, ali foi produzido, né, desenvolvido, amadurecido, mas que logicamente não foi fecundado, então segue o ciclo ali menstrual com a primeira menstruação, né? Então, para algumas meninas é um momento ali tenso, né, de realmente trazer ali um pouco de medo, mas que também deve ser conversado, né, entre familiares, na escola, também tem que ser um assunto debatido com bastante clareza para que essa menina consiga, né, passar por esse período com mais calma, né, com mais tranquilidade, certo? E aí é também um momento que a gente começa a observar, né, a famosa TPM, ou seja, a tensão pré-menstrual, que são alguns sintomas, né, que a menina pode desenvolver, como dores de cólica, né, uma oscilação de humor. Então, tudo isso vai estar relacionado com esse período menstrual também. Bom, a gente vai observar aí que existem outras, né, características da puberdade, tá? Então, a gente vai observar aí que tem também a questão da saúde mental na puberdade, né? A adolescência ela é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. Estes incluem a adoção de padrões de sono saudáveis, né? Então é muito importante que esse jovem, né, esse adolescente, ele tenha o sono regular, né, para que o seu organismo consiga executar todas as funções da melhor maneira possível. Exercícios regulares, né, ou seja, ficar só deitado no sofá, no celular, não é saudável, a gente já sabe disso, né, e é importante para o desenvolvimento, né, do organismo com saúde. Aprender a administrar as emoções, né? É claro que vai ter essas tensões, né, emocionais, mas isso não justifica, né, que a pessoa sempre vá tender a se descontrolar, né? Ela precisa aprender a administrar essas emoções, e isso só é possível com bastante diálogo, né? Esse diálogo tem que acontecer dentro ali da família, para que esse jovem, esse adolescente comece a entender, né, e também se conhecer, né, como é que funcionam as suas emoções e como administrar elas. Ambientes de apoio na família, na escola e na comunidade em geral também são importantes, né? Então a gente não pode simplesmente deixar esses jovens à mercê, né, desse período. A gente precisa realmente trazer para perto, conversar, né, esclarecer as dúvidas, porque nesse momento também tem muitas dúvidas e às vezes a criança ou adolescente fica com vergonha de compartilhar com os pais, né, ou com pessoas de confiança, e vai buscar outras pessoas que muitas vezes nem têm experiência, né, e podem até transmitir informações erradas, equivocadas. Então é por isso que a gente precisa se preocupar com o jovem, com o adolescente, com a criança que está passando pelo período da puberdade e conversar bastante. Bom, a gente vai entender também que a puberdade ela pode ser precoce quando ela acontece antes do que deveria acontecer, né? Numa idade muito antecipada. Então, como é que funciona aí a puberdade precoce? A gente observa que estudos mostram que no século XIX
as meninas tinham a primeira menstruação por volta dos 16 anos de idade. E no século XX, essa média passou para os 12 anos, né? Então, nossa, a gente observa aí uma diferença muito grande na idade, né? Então, as meninas atualmente com 16 anos, elas já passaram pela puberdade, já enfrentaram a primeira menstruação, já estão acostumadas com isso. Mas no século XIX era o início ainda da puberdade, né? E a gente fica se perguntando, por que será que houve essa mudança, né? Por que essa idade passou a ser cada vez menor para entrar na puberdade, né? Então existem aí alguns fatores, tá? São diversos fatores que influenciam essa mudança, né, na faixa etária, que vão desde uma disponibilidade maior de nutrientes até a exposição a substâncias presentes em alimentos industrializados, em cosméticos, em roupas, entre outros. Então esse é um ponto muito importante, gente. Quando a puberdade deve acontecer? Para as meninas, a partir dos 8 anos, 9 anos. Para os meninos, a partir dos 9 ou 10 anos. Se isso acontece antes, né, a gente já chama de puberdade precoce. E é interessante a gente saber dos motivos, né, para tentar evitar e preservar as nossas crianças, né, de passar por essa transição assim tão cedo. O que acontece? Antigamente, né, a disponibilidade de alimentos não era como é hoje, e atualmente a gente tem uma disponibilidade enorme de alimentação e o organismo entende que já alcançou aquele nível de nutrição, então já pode entrar, né, na puberdade, ou seja, já pode amadurecer esse organismo. Outros fatores estão relacionados aos hábitos de vida, né? Nós estamos constantemente expostos a substâncias que vão ali bagunçar o nosso sistema endócrino e vão fazer, né? Vão dar a entender aí para os nossos hormônios que já chegou a hora de entrar na puberdade. E isso muitas vezes pode ser evitado quando você evita consumir alimentos industrializados que estão cheios dessas substâncias, né? Até mesmo roupas que são formadas ali de tecidos sintéticos podem induzir, né, essa questão da puberdade precoce. Então, por isso que a gente precisa se informar e tentar manter hábitos cada vez mais saudáveis, né, alimentações naturais, fugir dos industrializados, né, e procurar ter hábitos de vida mais saudáveis, certo? Bom, então a gente viu aí que a puberdade precoce ela existe, mas ela pode ser evitada. E qualquer, né, motivo que possa indicar para você que a criança, que a adolescente está entrando nessa fase, né, é necessário procurar um médico. Quais são os principais tipos de violência que as crianças e adolescentes podem enfrentar também nessa fase? A gente vê aí que pode ser a violência sexual, né, infelizmente, o abuso sexual, a pedofilia, a exploração sexual não deveria acontecer, né? Mas a gente sabe que é uma realidade que precisa ser combatida. A violência psicológica, né, que não parte ali para algo físico, mas sim o assédio moral. Violência física, né, ou seja, agressões mesmo. Negligência, maus tratos, quando essa criança ou esse adolescente, né, é negligenciado ali nos seus direitos, tá? E sofre, né, maus tratos também. Tudo isso aí são ameaças a crianças e adolescentes. E pensando nisso, né, a gente tem aí os direitos da criança e dos adolescentes que estão no Estatuto da Criança, tá? E aí chamado popularmente de ECA, ele foi criado pela lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990. Antes disso, era muito comum a gente observar crianças sendo expostas, né, a realidades perigosas, como trabalhos forçados, mesmo antes de iniciarem ali a puberdade, de entrarem na fase da adolescência. E o propósito deste estatuto é garantir os direitos de todas as crianças até 12 anos de idade incompletos e a todos os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. E o que o ECA diz? Né? Ele diz várias coisas, mas um dos artigos principais que a gente traz aqui para a nossa aula é o artigo 4º, né? Que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo está bem claro, gente. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar tudo isso, né? Então, é necessário a gente ficar atento aí a essas questões, né? E se você observar, né, se você está inserido num contexto de violência, né, ou se você presenciar, você pode denunciar. A gente sabe que existem órgãos que são importantes, né, que podem aí priorizar a saúde e a segurança dos nossos jovens. Então vamos conferir. Nós temos aí a denúncia, né, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, é o Disque Denúncia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, e é um serviço gratuito. E também o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, recebe denúncias, orienta e encaminha casos de violência. Também é um serviço gratuito que você pode apenas discar esses números do seu telefone e buscar ajuda, né? Nunca dispense essa ajuda no caso aí dessas questões de violência. Bom, espero que você tenha compreendido aí os conceitos da nossa aula e até a próxima.